Oi, pessoal. Vamos agora falar sobre algoritmos de eleição de líder. Em muitas aplicações distribuídas aparece a necessidade de você ter um processo que assuma um papel especial, que ele vai ser líder, ou vai ser coordenador, ou vai ser gerente. A gente chegou até já a ver aí quando a gente falou de exclusão mútua distribuída, né, de você ter um gerente alguns algoritmos que consideram você ter um gerente que cuida, né, do recurso. Você pode ter esse papel de líder representando um subgrupo de processos dentro de um grupo total, né? E aí você diminuindo a troca de mensagens num segundo plano. Enfim, há várias situações onde você pode ter a necessidade dessa diferenciação. E essa atribuição do papel de líder, ela pode ser um pouco amarrada, assim, você designa esse líder, e esse líder, a ideia é que ele vai ser sempre o líder durante toda a execução da aplicação, a menos que ele caia, e aí você tem necessariamente que fazer uma nova eleição. Mas há situações, tipicamente no caso de redes sem fio, redes móveis, onde você tem a questão do consumo de energia do nó, é uma questão meio crítica. Então, aí, nesses casos, você pode ter uma escolha que é para não sobrecarregar um nó e esse nó acabar consumindo toda a sua energia. Você, ao longo da execução da aplicação, você vai né, vai fazendo trocas desse líder, né? Então, a ideia é que esse algoritmo de eleição de líder, ele é algo que vai ser feito no início e pode ter que ser repetido ao longo da execução da aplicação. Tá? Assim como a gente viu com algoritmos de sincronização, que isso pode acontecer também. Bom, há uma questão que obviamente tem que se assumir aqui, que cada processo tem uma forma de identificação única, você tem um identificador distinto, de forma que você possa fazer essa distinção de quem é o nó líder, né? Para que todos os outros possam saber quem é o nó líder e conseguir acessá-lo, tá? E também uma outra questão importante é que todos estejam de acordo quem é o líder, né? Não deve ter dúvida ou confusão, ou um nó está achando que um nó é líder e outros nós estão achando que outros nós são líderes. Tá? Bom, vamos falar aqui. No livro, ele dá alguns exemplos de algoritmos de eleição de líder. Eu selecionei dois deles aqui para a gente discutir aqui, olhar aqui. O primeiro é esse que seria relativamente mais simples, tá? E de uso assim bem geral, que é esse algoritmo de Bully, que a gente traduzido aqui para algoritmo de intimidação. Por que esse nome? Porque a ideia aqui dado que a gente tem lá um conjunto N de processos, cada um com um identificador único, assume-se que todos os processos sabem, né, conhecem todos os demais identificadores. Ou seja, se eu tenho 10 nós com 10 identificadores de 0 a 9, todos os processos conhecem o seu identificador e sabem que existem outros 9 identificadores no grupo. Tá? E a ideia aqui é meio que já está pré-estabelecido a priori que o nó que tiver o maior identificador vai ser o líder. Então, esse tipo de algoritmo, ele, por exemplo, não se adequa, como eu falei anteriormente, não se adequaria para o caso de redes sem fio, redes ad hoc, exatamente porque você faz essa atribuição meio determinada ao nó, e esse nó vai ser sempre ele o líder, né? E por caso de redes que não tem nenhum tipo de restrição em você deixar essa carga o tempo inteiro em um nó, não tem problema nenhum e faz com que a solução seja mais simples. Ele só não vai se adequar para todos os casos por conta disso. Tá? Então, essa aqui o que acontece aqui é que, como os nós, mesmo ele sabendo que existem outros n-1 nós e conhecendo seus identificadores, há uma questão aqui que esses nós podem ficar inativos e desativados ao longo da execução.
Então, eu preciso, ou o nó que a priori é estabelecido entra como líder, pode falhar. E aí, ao longo da execução, quando eu precisar falar com o líder, esse líder não está disponível e eu tenho que necessariamente escolher outro líder. Então, mesmo conhecendo a priori, né, todos os outros identificadores, faz-se necessário aqui o algoritmo de descoberta, de eleição do líder. Né? Aqui no caso, descoberta, porque deixa até de ser eleição, na verdade, porque é descoberta, porque já pré-fixei que quem tiver o maior identificador vai ser escolhido. Mas, enfim, a ideia é sempre sempre que necessário fazer essa atualização. Então, se o processo atualmente líder falhe e alguém tenta é, entrar em contato com esse líder e não consegue, então, por exemplo, um processo PK tenta acessar o líder, não consegue, então ele vai dar início a uma nova eleição para descobrir quem é atualmente, qual dos nós ativos atualmente é agora o de maior identificador para passar a ser o líder do grupo. Então, basicamente, esse processo PK, o que ele faz, ele assim que detecta a falha do nó líder, e aí, claro, aqui tem uma observação, como se detectar a falha, é uma questão à parte, pode ser simplesmente eu envio uma mensagem, espero por um tempo, e se não receber resposta, assumo que o nó falhou, mas eu posso ter outras abordagens aí, dependendo da situação. Mas, enfim, aqui a gente assume que existe alguma maneira do nó que está consultando o líder determinar que ele falhou, né? Por não estar recebendo a resposta. Então, ele envia uma mensagem, aqui uma mensagem de eleição, e para todos os outros processos que têm identificador maior do que ele, né? Fazendo essa economia aqui, por quê? Porque já que a gente estabeleceu que é sempre de maior índice, né? Então, ele apenas tem que saber se existe alguém ativo que tem um índice maior do que ele, que pode ser o líder agora, né? Então, se nenhum desses processos responderem, de novo, né? Eu vou ter que estabelecer aqui, eles não responderem seria pelo fato de eles não estarem ativos, né? Seria a mesma situação aqui em que eu usei para detectar que o nó líder falhou. Se nenhum deles responder, esse nó se torna o novo líder, né? Porque aí ele passa a ser o nó de maior identificador atualmente ativo. Se pelo menos um outro não responder, então opa, tem alguém aí que pode assumir a liderança, ele fica, então ele encerra a sua participação nesse processo aí e vai ficar só agora aguardando uma mensagem que vai vir posteriormente, indicando quem foi eleito, quem ficou como líder. O processo que então ficar como novo líder vai enviar a primeira ação dele, né? Vai ser enviar uma mensagem para todos os demais nós, avisando que ele é agora o novo líder, né? E sempre que o nó falhar, digamos, o nó atual, o líder atual falhou, ele vai ser descoberta essa falha, vai ser eleito novo líder, mas esse nó pode no futuro voltar. Quando ele volta, ele vai então pedir para iniciar uma nova eleição, porque ele pode ser que ele volte a ser o líder, né? Mesmo um processo que não era anteriormente líder e falhou, quando volta, vai iniciar uma eleição, porque até para descobrir quem é quem é o líder atual, né? E sempre tem a possibilidade dele ter que se tornar o novo líder, né, dependendo do estado em que a aplicação se encontra, o sistema se encontra. Então, pegando aqui o exemplo que está lá no livro, né, ele considera aqui o caso em que eu tenho 8 processos, né, começando com o identificador 0. E aí, então, num determinado instante, o processo 7 é o processo líder, porque tem o maior identificador, mas ele falha. E, passado um tempo, o processo 4 tenta entrar em contato com esse líder, ele não consegue, detecta a falha no líder, e então ele dispara o algoritmo de eleição de líder, mandando uma mensagem de election para todos os nós que têm identificador acima do dele. Então, seria para o 5, para o 6 e para o 7. Para o 7 vai falhar, os 5 e o 6 vão responder, ok, né? E então o nó 4 vai saber que existe alguém com identificador acima dele, e aí ele para, então, o que ele espera, vai simplesmente esperar a mensagem de quem vai se tornar o líder. O processo 5 e 6, então, acabaram de ser, né, instigados a se tornarem novos líderes, eles precisam confirmar se eles devem ser, né, o novo líder. Então, o nó 5 vai enviar a mensagem de election para os nós que são acima dele, com o identificador acima do dele, que é o 7 e o 6, e o nó 6 vai enviar uma mensagem para o nó 7. E aí, o que vai acontecer? O nó 6 vai responder para o nó 5,
que ele tem o identificador maior e que ele está ativo, então o nó 5 também então interrompe o seu processo de eleição. E o nó 6, como ele não recebe resposta de 7, identifica que 7 está com falha, está inativo, ele então reconhece que ele é o novo líder e aí envia a mensagem que ele está chamando de coordenador, né, para todos os demais nós da rede. Tá? Aqui o que vai acontecer, então ele vai se tornar o novo líder, quando o nó 7 voltar, se voltar, ele vai disparar uma nova eleição e possivelmente no futuro ele volte a se tornar o líder do grupo. Tá? Então, essa é uma estratégia, uma ideia relativamente simples, né? E adequada para contextos em que essa escolha, essa pré-determinação, né, de que o líder é sempre o nó de maior identificador, não gera nenhum tipo de sobrecarga que possa prejudicar o sistema, no sentido de o nó 7, se ele for durante toda a execução o nó líder, não tem nenhum impacto em termos dele de consumo de energia ou qualquer outra coisa que requeira, né, que tenha necessidade de provocar reeleições ao longo do caminho. Então, esse algoritmo é relativamente simples, se adequa bem. Bom, então, em outras situações onde essa situação não é a mais adequada, como eu falei, por exemplo, no caso de redes móveis, onde o consumo de energia do nó é algo impactante, então no papel de líder você está assumindo que ele vai ter uma sobrecarga, uma carga maior do que os demais, ele vai ter alguma tarefa de líder que os outros não têm. Então, ele vai acabar consumindo mais energia e a longo prazo esse nó pode consumir toda a sua energia e acabar que eu vou acabar tendo que expulsar esse nó e vai acabar saindo da minha aplicação, que seria mais razoável evitar isso e balanceando e distribuindo essa carga de líder para que todos fossem consumindo energia de forma proporcional, né? Então, aquele algoritmo deixa de ser adequado, precisa de ter algum outro tipo de solução. Além disso, então eu tenho também nesse tipo de rede, né, redes ad hoc, tipicamente, eu não tenho uma topologia fixa e aí essa história de eu conhecer todos os outros nós do grupo sempre é um pouco mais complicado. Então, nesse tipo de rede sem fio particularmente, é muito comum a gente considerar apenas os vizinhos mais próximos. Então, cada nó ele não vai ter uma visão total necessariamente do grupo, mas ele tem a capacidade de atingir quem está próximo. Então, numa comunicação sem fio, isso é bem comum, bem característico. Eu mando uma mensagem de broadcast aí numa comunicação sem fio mando uma mensagem que ela vai, todos os nós que estiverem no meu raio de alcance, né, vão receber essa mensagem. Esses são os meus vizinhos. Então, aqui assume-se que os nós conhecem apenas esses vizinhos imediatos. E aí conhece já fazendo algo anterior aqui ao algoritmo de eleição de líder, que é, por exemplo, de tempos em tempos, enviar uma mensagem de broadcast e esperar o ACK, né, uma mensagem de reconhecimento de volta, que ele vai simplesmente conhecer, olha, né, os meus vizinhos mais próximos são esses. Então, ele vai conhecer os identificadores desses vizinhos mais próximos. Eu continuo assumindo, obviamente, que a minha rede, cada nó tem um identificador, o meu grupo de nós, cada um tem um identificador único e que permita justamente caracterizá-lo como líder e diferenciá-lo dos demais, né? Assim que foi escolhido como líder. Outra questão que eu consigo com essa outra abordagem aqui é você poder usar outros atributos, né? Não só então, a questão de lidar com o fato estou falando aqui da questão da energia, e aí não escolher necessariamente o nó como maior identificador para não sobrecarregar sempre esse nó, eu posso justamente usar essa informação da energia como meu critério de escolha e fazer exatamente a opção pelo nó que, por exemplo, tiver a maior energia naquele momento, né? A maior quantidade de energia residual. Esse vai ser, toda vez que eu tiver que fazer uma reeleição, esse vai ser escolhido o líder, né? E aí eu posso aqui optar em fazer essa reeleição, obviamente, quando se acontecer alguma falha no nó atual, ou posso escolher fazer essa reeleição de tempos em tempos, justamente como eu falei, para tentar manter um, o consumo de energia mais ou menos homogêneo entre todos os nós, né?
enfim, mas eu posso ainda usar outros atributos. Eu posso usar, por exemplo, a capacidade de processamento. Eu vou escolher o líder, o nó que atualmente tem maior capacidade de processamento, ou que tem maior quantidade de memória, ou que é o nó que está com a menor carga de trabalho, é, enfim, ou que tem uma posição geográfica mais, digamos, mais central em relação a todos os outros nós do meu grupo. Então, a ideia aqui é que justamente eu posso fazer essa opção de escolher outros atributos para escolha para definir quem vai ser o líder. Esse algoritmo, no livro ele se refere diretamente ao algoritmo para redes sem fio, mas o algoritmo que ele mostra lá é exatamente um algoritmo que cai dentro de um padrão conhecido chamado Probieco. Por isso aqui eu estou chamando o algoritmo Probieco, tá? E na sequência a gente vai entender por que esse nome. Mas então, a gente aqui, o que a gente faz, a gente vai visualizar isso também, basicamente uma busca em profundidade, porque a gente vai basicamente fazer uma, uma descoberta, uma disseminação, né? Ou, na verdade, aqui uma disseminação de uma requisição, eu vou fazer uma pergunta sobre um determinado atributo que eu vou escolher e essa informação ela tem que eu depois vou capturar, né, vou coletar essa informação de todos os nós da rede para então com todas as informações de todos os nós decidir qual é que tem que ser escolhido o líder, tá? E esse padrão aqui, Probieco, ele justamente, por isso ele é um padrão, ele pode ser usado, ele é usado, é uma forma de eu fazer disseminação e coleta de dados de um grupo de nós, né? E ele pode ser usado para outros problemas, como o próprio problema de descoberta de topologia, que é comum nessas redes ad hoc, né? Eu não conheço a topologia inteira, eu só conheço meus vizinhos próximos. Mas de tempos em tempos eu posso aplicar esse tipo de algoritmo para poder descobrir que outros nós estão presentes no meu grupo e quais são as ligações, que essas ligações nessas redes são muito fluidas, porque tem a ver, estão relacionadas com mobilidade, tem a ver com o raio de alcance de comunicação considerando esses nós com comunicação sem fio. Tá? Então ele é um algoritmo bem bacana, bem interessante, né? Então, como é que funcionaria esse padrão Probieco especificamente aplicado para escolher líder, né? Então, primeiro, qualquer processo pode dar início à eleição, né? Ele vai começar enviando uma mensagem de election para seus vizinhos imediatos, né? Então, qualquer um deles e vai enviar para os seus vizinhos imediatos. Então, quando o processo recebe essa mensagem, o que, que ele faz? Recebi uma mensagem de election. Quem é que me mandou essa mensagem? Esse nó que me mandou a mensagem vira o meu nó pai, né? Porque, como eu falei, é como se a gente estivesse fazendo uma busca em profundidade e a gente acaba naturalmente construindo uma árvore. eh, que vai justamente ser uma busca em profundidade, que vai me dar uma árvore, que vai acabar me dando o caminho mais curto para todos os nós, porque assumindo que a mensagem que chega primeiro, né? Eu vou responder a esse nó, dizendo que vou associar esse nó como meu nó pai, e em seguida eu vou encaminhar essa mensagem para todos os outros meus vizinhos, exceto para o nó pai, porque ele acabou de me enviar. E essa mensagem de view aqui, que nesse caso a gente está caracterizando a mensagem de election, porque a nossa finalidade é eleger um líder, mas nesse padrão ela é chamada do probe. Eu estou fazendo uma provocação aqui, é o probe que eu estou mandando. E o echo é a resposta que eu vou dar. Só que a resposta que eu vou dar para o nó que virou meu nó pai vai depender das respostas que os nós que vão se tornar meus nós filhos vão me dar a posteriori. Agora, se imediatamente em seguida, como eu posso ter uma rede com várias conexões, eu posso imediatamente em seguida receber uma outra mensagem de Electron que veio a partir de um outro nó, que é meu vizinho que recebeu essa mensagem do mesmo nó pai, né? Então, nesse caso, eu tenho uma resposta imediata, que é o eco imediato, só com um ACK, só para responder, mas sem ser a resposta definitiva da busca que está sendo feita, porque essa eu só vou dar para o nó pai quando os meus nós vizinhos me responderem, né? E então, depois que todos os vizinhos, eu sei quem são meus vizinhos, essa é a informação que eu parto dela, né? E como eu disse, eu posso fazer essa descoberta de vizinhos a priori. Então, eu sei quem são meus vizinhos. Então, nesse momento eu sei que eu tenho 3 vizinhos, eu vou esperar a resposta desses 3 vizinhos. Quando eu receber a resposta dos 3 vizinhos, eu respondo para o meu nó pai, tá? Então, no livro tem uma figura para ilustrar, e com a figura a gente vai, obviamente, entender melhor aqui.
Então, assim, a gente tem então uma rede, essa rede que está sendo mostrada aqui inicialmente, onde cada vértice aqui é um nó ou um processo, e então, o identificador é a letra, então tem o processo A, o processo B, o C, D e E, cada um tem um identificador único, e o número que está aqui dentro de cada vértice está significando o valor que eu vou, o atributo que eu estou usando para escolher o líder. O que tiver esse valor, maior valor, vai ser escolhido o líder, tá? Então repare que esse valor não é mais o identificador, não está mais associado ao identificador do nó, não é o identificador, é uma informação independente, né? Que pode, por exemplo, ser a energia residual, ou pode ser a quantidade de memória, né? Pode ser qualquer atributo. Então, esse valor que vai estar sendo usado, o que aqui no caso o nó que tiver o maior valor é o que vai ser escolhido como líder, né? As arestas são as ligações, seria assim, que significa que são os nós que são alcançados a partir daquele nó. Então, o que significa são os vizinhos imediatos. Então, o nó A, por exemplo, tem dois vizinhos imediatos, que é o nó B e o nó J. O nó E está aqui mais central, ele tem vários vizinhos, ele é vizinho do nó 2, desculpa, do nó D, do C, do G, do F, tá? E assim sucessivamente. Essa ligação, quer dizer, numa rede sem fio, ela não existe explicitamente, não está representando um cabo, mas está representando que nós estamos na minha linha de alcance, né? E exatamente essa informação que é um pouco fluida nessas redes. Mas aqui eu estou considerando um caso em que ela está, de certa forma, meio estabelecida. Essa aqui é a minha topologia e é com essa topologia que a gente vai escolher o líder, né? Então, aqui nessa figura, ele ilustra o nó A sendo o nó que dá o ponto de partida aqui, que inicia a eleição. Então, ele vai enviar uma mensagem de probe, ou que nesse caso é uma mensagem que a gente vai nomear de election, e essa mensagem então vai chegar no nó B e no nó J. Quando ela chegar aqui, então, então a linha preta aqui vai mostrando as arestas que já foram usadas, ou seja, os nós que eu vou atingindo aqui com a minha busca, né? Então, quando chegar o nó B, vai então associar que A é o seu nó pai, o nó J vai fazer a mesma coisa, e o B vai passar a mensagem para frente para os seus vizinhos. Não passa de volta para A, que é o pai, mas passa para os outros dois vizinhos, o C e o G, tá? O nó J vai fazer a mesma coisa, não devolve para A, mas passa para o seu vizinho G. Mas quando chegar aqui em G, a mensagem de B vai chegar primeiro em G. Então, G, quando receber a mensagem de B, vai dizer, B vai ser o seu pai, e quando em seguida ele receber uma nova mensagem de election, ele vai identificar que ele já recebeu, né? E aí ele vai dar um eco imediatamente aqui para o nó J, tá? Então, o nó J já vai até conseguir dar o eco de volta aqui para o nó A, mas depois a gente mostra isso. E aí, então, essa difusão já vai continuar aqui acontecendo. Então, no passo seguinte, o nó G, então, vai encaminhar para o nó E e para o nó H, e o nó B encaminhou para o C também tentou encaminhar para o E, mas o E já tinha recebido aqui de G, então deu um eco de volta rapidamente. E o nó C conseguiu encaminhar para o nó D, tá? Depois o nó D, bom, o nó E já tinha recebido, ele também recebe um ARC de volta imediatamente. O nó F já tinha recebido de E, né? E então aqui na sequência o nó G mandou também para o nó H e o nó H foi quem enviou para o nó I, tá? Então nesse ponto aqui todos os nós receberam a mensagem, cada um recebeu uma primeira vez, determinou o nó emissor como nó pai. Alguns receberam a mensagem repetida dos vizinhos e aí então responderam imediatamente, não continuaram aquela disseminação, isso é importante. E cada um deles, quando recebeu a mensagem completa, né, quando recebeu todas as mensagens de seus filhos, né, então encaminharam de volta para o nó pai, né? Então, vamos só voltar aqui. Um nó, por exemplo, o nó 5, ele chegou aqui, recebeu do nó H, e aí ele já não tinha mais ninguém para enviar, ou mandou para o nó F, o nó F já havia recebido, né? Já havia recebido de E, então ele já recebeu a resposta de volta, e então ele já vai receber o eco de volta, já encaminha a informação que ele tem, que aí no caso vai ser a informação dele apenas para o nó H, que aí vai sucessivamente voltar até a raiz aqui nesse caso que é A.
né? Se eu chego no nó folha, justamente eu chego no nó que não tem mais ninguém, todos os outros vizinhos já receberam, é o momento em que eu volto, começo o meu caminho de volta aqui, né? Então, o que vai acontecer, o nó 5, então, vai encaminhar de volta, cada um vai encaminhar de volta a mensagem com a informação, que não é aquela mensagem simplesmente de A, que é a mensagem com a informação que ele tem, com o que ele recebeu anteriormente de seus vizinhos e mais com que a informação dele, para o seu nó pai. E aqui todos eles já mandam a informação já processada, ou seja, se eu tenho a informação minha e dos outros nós, cada um já está mandando a informação de quem é o nó daquele subconjunto que tem o maior valor do seu atributo, né? Então, essa mensagem vai sendo encaminhada aqui para todos os demais nós e até chegar ao nó A, que foi o nó que fez a requisição inicial, que disparou o processo de eleição, né? E aí, quando chegar no nó A, justamente eu vou ter recebido aqui de J, que não conseguiu, mais ninguém mandou 4, mas a partir do outro ramo chega a informação de que o nó H é o nó que tem o maior valor aqui do seu atributo e ele vai ser eleito o líder, né? E aí, o nó H, quer dizer, o nó A, que iniciou a eleição, vai e começar a enviar uma outra mensagem que pode ser disseminada dessa mesma maneira, enviando a informação de quem é o novo líder. E aí o H vai receber essa informação e vai saber que ele é o novo líder e todos os outros nós vão saber quem é o novo líder, certo? Bom, é isso. Isso então está a seção 6.4 lá do nosso livro, tá? E aí fica aí para vocês fazerem depois uma leitura para complementar o que foi falado aqui, tá bom? Obrigada, gente.